No nosso mundo cada vez mais interligado, compreender a religião é fundamental. A literacia religiosa não se trata de doutrinação, mas sim de um envolvimento informado. Trata-se de compreender as crenças que moldaram e continuam a moldar as sociedades a nível global. Sem esta compreensão, falta-nos uma lente crucial para ver a história, a cultura e até os eventos atuais. Considerem o impacto da religião na arte, literatura e música. Desde as majestosas catedrais da Europa, à complexa caligrafia da arte islâmica, a fé tem inspirado a criatividade durante milênios. Para compreender as nuances destes tesouros culturais, devemos mergulhar nas crenças religiosas que despoletaram a sua criação. Além disso, a literacia religiosa promove a empatia e o respeito. Ao aprendermos sobre diferentes religiões, ganhamos uma visão sobre os valores e perspectivas dos outros. Esta compreensão é essencial para promover a tolerância e o diálogo no nosso mundo diversificado. Afinal, como podemos colmatar divisões se não entendermos as crenças que as sustentam? Numa era de globalização e crescente diversidade religiosa, a literacia religiosa não é um luxo, mas uma necessidade. Ela equipa-nos para navegar num mundo complexo, apreciar a riqueza da experiência humana e envolvermos-nos em conversas significativas através de fronteiras culturais e religiosas. A questão da existência de Deus tem fascinado pensadores durante séculos. Existe um ser divino que criou e governa o universo? Ou será o cosmos o produto de processos naturais, desprovido de uma inteligência orientadora? Estas questões estão no cerne da filosofia religiosa. Aqueles que acreditam em Deus apontam frequentemente a ordem e a complexidade do mundo natural como prova de um Criador divino. O design intrincado de uma única célula, a vastidão do cosmos, o delicado equilíbrio dos ecossistemas. Estes, argumentam, apontam para uma criação propositada e não para o acaso. Deus é frequentemente caracterizado por atributos específicos. Estes atributos, embora variem entre as religiões, incluem frequentemente qualidades como a omnipotência, omnisciência e omnibenevolência. Deus é visto como a fonte última da moralidade, a personificação do amor e compaixão, e o sustentador de tudo o que existe. No entanto, o conceito de Deus não está isento de complexidades. A existência do sofrimento e do mal no mundo, por exemplo, representa um desafio significativo às noções tradicionais de um Deus todo-poderoso e todo-amoroso. Como pode uma divindade benevolente permitir que tal dor e injustiça ocorram? Esta tensão entre a fé e a realidade do sofrimento tem alimentado debates teológicos durante séculos. A religião é mais do que um conjunto de crenças sobre o sobrenatural. É uma tapeçaria rica entrelaçada na própria estrutura da cultura humana. Ao longo da história, a religião tem servido como uma fonte de inspiração, fornecendo significado, propósito e orientação moral a indivíduos e sociedades. Considerem o papel da religião na formação de códigos éticos. Desde os 10 mandamentos do judaísmo e cristianismo aos 5 preceitos do budismo, as religiões têm fornecido estruturas morais para inúmeros indivíduos. Estes ensinamentos éticos abordam preocupações humanas fundamentais, como a honestidade, a compaixão e o respeito pela vida, fomentando um sentido de valores partilhados e coesão social. A religião também desempenha um papel vital no desenvolvimento de um sentido de comunidade. Os locais de culto servem frequentemente como centros sociais, proporcionando um espaço para as pessoas se conectarem, apoiarem umas às outras e celebrarem os marcos da vida. Os rituais religiosos, como casamentos, funerais e cerimônias de maioridade, marcam transições significativas da vida e reforçam um sentimento de pertença dentro de uma comunidade. Além disso, a religião pode ser uma fonte de conforto e consolo em tempos de adversidade. Face à perda, ao luto ou ao desespero, a fé pode proporcionar um sentimento de esperança,
resiliência e a crença num futuro melhor. Os ensinamentos religiosos frequentemente enfatizam a importância da compaixão, do perdão e do amor, oferecendo orientação sobre como lidar com os desafios da vida com graça e dignidade. A relação entre a ciência e a fé tem sido frequentemente retratada como uma relação de conflito e incompatibilidade. A ciência, com a sua ênfase na evidência empírica e na investigação racional, é frequentemente vista como antitética à fé, que se baseia na crença no invisível e no transcendente. No entanto, esta dicotomia percebida é uma simplificação excessiva. Ciência e fé não são necessariamente mutuamente exclusivas. Na verdade, muitas pessoas não encontram contradição entre a sua compreensão científica do mundo e as suas crenças religiosas. Elas veem a ciência como uma forma de compreender o mundo natural, enquanto a religião fornece uma estrutura para compreender o nosso lugar dentro dele e a nossa relação com um poder superior. Além disso, tanto a ciência como a fé partilham uma busca comum pela verdade, embora através de metodologias diferentes. A ciência procura desvendar os mistérios do mundo natural através da observação, experimentação e formulação de hipóteses testáveis. A fé, por outro lado, explora questões existenciais sobre o significado da vida, a natureza do bem e do mal, e a existência de um Criador divino. Em última análise, a relação entre a ciência e a fé é complexa e multifacetada. Embora possam existir áreas de tensão e desacordo, existe também o potencial para o diálogo, o respeito mútuo e até a colaboração. Afinal, tanto a ciência como a fé contribuem para a nossa compreensão de nós próprios e do universo em que habitamos. Numa era frequentemente caracterizada pelo ceticismo e por um enfoque no mundo material, por que devemos preocupar-nos em envolver-nos na indagação religiosa? Que valor tem ela nas nossas sociedades modernas e secularizadas? A resposta reside no poder duradouro das grandes questões que a religião procura abordar. Questões sobre o significado da vida, a natureza do bem e do mal, a existência de Deus e a possibilidade de uma vida após a morte não são meros exercícios acadêmicos. São fundamentais para a experiência humana. Lidam com os nossos medos mais profundos, as nossas aspirações mais elevadas e a nossa busca por um propósito num universo aparentemente indiferente. Envolver-se na indagação religiosa, mesmo que não conduza a respostas definitivas, pode ser uma experiência profundamente enriquecedora. Incentiva-nos a pensar criticamente sobre as nossas próprias crenças, a lidar com diferentes perspectivas e a confrontar as grandes questões que têm cativado a humanidade durante milênios. Além disso, a indagação religiosa pode fomentar a empatia e a compreensão. Ao mergulharmos nas crenças e práticas de diferentes religiões, ganhamos uma visão sobre os valores, aspirações e visões do mundo dos outros. Esta compreensão é essencial para promover a tolerância, o respeito e um diálogo significativo no nosso mundo cada vez mais diversificado. O estudo da religião, com a sua exploração de Deus, da fé e da condição humana, convida-nos a embarcar numa viagem de descoberta intelectual e espiritual. Desafia-nos a confrontar as grandes interrogações, a lutar com ideias complexas e a expandir a nossa compreensão de nós próprios e do mundo que nos rodeia. Embora as respostas às interrogações últimas da vida possam permanecer indefinidas, a busca por essas respostas é uma jornada que vale a pena empreender. Ao abraçarmos a indagação religiosa, cultivamos as nossas mentes, nutrimos os nossos espíritos e contribuímos para um mundo mais compassivo e compreensivo. Nas palavras do Dalai Lama, o propósito da vida é encontrar a felicidade e ajudar os outros a encontrá-la. A religião, com o seu foco no amor, na compaixão e na busca pelo significado, oferece um caminho para esse mesmo objetivo.